Eu não sei se todo mundo aqui sabe, só que o governador impeachmentado, né, o Witzel, ele queria comprar aqueles drones, né, André? Não sei se você acompanhou isso, cara. Se tiver alguma coisa, até pode comentar, mas ele queria comprar os drones. Cara, eu falei aqui no canal, se ele comprasse os 10 drones que ele queria, no mínimo 3 já estariam na mão do traficante. Porque aquele negócio, o produto, ele não é o traficante que... Quer dizer, não é o varejista, né, como o André tá falando, não é o varejista que vai adquirir, é o traficante que vai dar para o varejista, né? Então, tem muita gente, né? Até queria que você comentasse um pouco, André, sobre isso. Porque o tráfico, ele se insere na igreja, ele se insere na política, ele se insere na milícia. E aí, o mais pobre é o que acaba sofrendo, esse varejista acaba sofrendo, mas essa mão poderosa tá ali. O pessoal ela fica invisível, né? Ela fica invisível, ela fica escondida em uma nuvem. Aí quem paga o pato é o preto, pobre, favelado, que é uma peça nessa engrenagem da venda de drogas no Brasil. Porque vale a pena lembrar que no capitalismo, como tudo vira mercadoria, uma das maiores fontes de lucro no sistema capitalista é a venda de arma e é a venda de drogas. Por isso que os Estados Unidos fomenta tantas guerras, e algumas guerras fictícias, inventadas. Por quê? Ele precisa vender armas. Ele é o maior produtor de armas no mundo. Se não tiver guerra, não tem venda de armas. Então ele precisa fomentar guerras pelo mundo e algumas fictícias. É importante que vocês saibam disso. Agora, pessoal, é importante que vocês saibam o seguinte: não existe venda de varejo de drogas, de entorpecentes dentro da favela sem a participação direta e ativa da instituição Polícia Militar, essa instituição maldita e genocida existente aqui no Brasil, que nem sequer fez questão de mudar o seu símbolo. Aqui no Rio de Janeiro, se você visualizar um carro de polícia aqui, uma viatura, você vai lá ver uma coroa, uma folha de cacau e uma folha de café. Eu sei muito bem a quem essa polícia serve e a quem ela protege. Dela, eu, negro, pobre, favelado, sou alvo. Agora, não existe possibilidade nenhuma, vocês fiquem sabendo disso, de venda, de varejo de drogas dentro dos territórios de favela sem a conivência e a participação direta da Polícia Militar. Porque o mesmo camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo que traz as armas e as drogas para as favelas. O que ocorre aqui no Rio de Janeiro? A Polícia Militar faz uma operação na favela do ADA. E ela consegue ser exitosa, consegue ali, através da operação, prender alguns varejistas, e com a prisão desses varejistas, eles fazem a apreensão dos fuzis. O que eles fazem? Ao invés de levar para o depósito, que seria o correto, eles vendem esses fuzis para a facção rival. E as drogas apreendidas ali, quase sempre eles apresentam a metade do que foi apreendido. O restante eles revendem, eles repassam. Então, o mesmo camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo que traz as armas e as drogas para as favelas. Vocês precisam saber disso. Existe um problema cultural na polícia, que você não vai resolver somente com a desmilitarização. É um problema cultural que está entranhado ali, é uma corrupção estrutural dentro da polícia, desde o guarda, que aceita um arrego para liberar um carro, né, irregular, do comandante do batalhão, que recebe milhões e milhões por mês para deixar o tráfico rolar na favela. É assim que funciona. É assim que funciona. Vocês precisam saber disso. André, te perguntar uma coisa, cara. O pessoal comentou aqui de Tropa de Elite 2. Você acha que Tropa de Elite 2 representa assim, a situação do Rio de Janeiro, como as coisas acontecem? Ou você tem críticas ao filme? O que você teria a dizer sobre isso? Olha, o Tropa de Elite 1 tem um cunho bem fascista, né? Haja visto o final do filme, né? O Capitão Nascimento passando a 12, né? Pro policial que teve o seu companheiro assassinado por aquele varejista, e ele, no final, ele, né, dá aquela punhetada na 12 e estoura ali a cara do varejista, e quem foi aos cinemas sabe que foi aplausos, né? As pessoas foram à loucura, né? Teve pessoa que teve orgasmo, outras gozaram, né, de prazer, de tesão em presenciar e assistir aquela cena. Então é um filme com cunho fascista. O 2, ele entra em algumas questões que realmente vêm ocorrendo aqui no Rio de Janeiro, principalmente quando ele retrata o crescimento e a expansão das milícias. Ali foi bem fiel ao que vem ocorrendo no Rio de Janeiro. É bem parecido com aquilo que foi externado no filme Tropa de Elite 2. É uma grande realidade, é uma preocupação nossa, o crescimento e a expansão das milícias. Mas você tocou em algo aí que é bastante interessante, né? O Estado,
ele não se faz presente dentro dos territórios de favela, a não ser através do seu braço armado, né? O Estado, que deveria ser o provedor, né? Na questão da moradia, do saneamento básico, de uma série de outros serviços sociais, você não presencia isso, mas você tem um braço armado, o braço forte do Estado dentro desses territórios, com um único objetivo: controlar e vigiar. A polícia existe dentro das favelas para isso, é para controle e para vigiar, porque é para isso que se existe as polícias. É para isso que existe o Exército, é o braço armado do capitalismo, porque o Estado ele não é neutro, deveria, mas o Estado ele faz a manutenção do sistema econômico vigente em várias partes do mundo, que é o capitalismo. Então as polícias elas existem, por isso que é difícil você acabar com as polícias nas sociedades capitalistas, justamente para isso. A polícia existe para quê? Quando a classe trabalhadora começa a se rebelar, começa a se organizar, o Estado utiliza seu braço armado para dar fim às rebeliões. É para isso que serve a polícia, que eu tipifico como capitão do mato, que antes vinha a cavalo e hoje vem de camburão, né? Já que a maioria dos policiais aqui no Rio de Janeiro, principalmente, são negros, né? Então, eles se venderam para o sistema, como negros lá atrás se venderam para a coroa portuguesa, para caçar, prender e genocidar outros negros, né? Fazendo essa ilusão e esse recorte social. E aí, a questão do liberalismo no Brasil, né? Essa falácia liberal no Brasil do Estado mínimo. Vocês precisam entender, você que é da classe trabalhadora, que isso aí é uma falácia. O Estado é mínimo no Brasil para você, trabalhador, mas o Estado é muito presente, muito forte, principalmente para o sistema financeiro aqui no Brasil. Quantas vezes o sistema financeiro ia quebrar no Brasil e o Estado foi lá e supriu e socorreu? Essa que é a grande realidade, né? E aí, recentemente, vem ocorrendo alguns assaltos, né, de grande porte, né? Ocorreu em Criciúma, agora em Belém do Pará. É óbvio que tem polícia ali no meio, primeira denúncia que eu quero fazer ali, tem polícia no meio, porque se você pegar o assalto em Criciúma, os caras param a caminhonete no meio do nada, cara, parecia um cafezal, um canavial, e os caras sumiram. Esses caras foram para onde ali? Pô, eles pararam no meio do nada. Eles sumiram como ali? É óbvio que tem polícia, mas eu também estou enxergando isso como uma forma de cortina de fumaça também, para proteger o governo Bolsonaro, desviar, né? O governo Bolsonaro tem sido muito exitoso na construção das suas cortinas de fumaça. Agora, um cara que assalta um banco, primeiramente ele não está assaltando um banco. Quem assalta as pessoas aqui no Brasil são os bancos, né? Com essa questão dos juros, que é uma verdadeira agiotagem legalizada, institucionalizada. Os bancos que assaltam o brasileiro. O que os caras fizeram lá é uma expropriação, e que eu aplaudo de pé. Eu não tenho pena nenhuma. Assaltou o banco, meu irmão, é expropriação. Tá de parabéns, entendeu? Vocês estão de parabéns. Queria eu estar lá com vocês para fazer essa expropriação. Então, eu acho que o trabalhador brasileiro não pode cair no engodo dessa fomentação liberal no Brasil de Estado mínimo. E isso vem à baila com a Covid-19. Muitas pessoas foram a óbito, por quê? Por causa desse discurso de Estado mínimo, quando nesse momento nós precisávamos de um Estado forte e atuante. Era o Estado que deveria estar fazendo o quê? Como aconteceu em vários países da Europa, pagando a folha salarial das pequenas e médias empresas. Para quê e por quê? Para a preservação desses empregos e para que as pequenas e médias empresas não viessem a quebrar. Mas você pega a fala do Paulo Guedes naquela reunião que parecia uma reunião de gangues, o que ele falou? A gente não vai salvar a pequena e média empresa, eu quero salvar as grandes empresas, as empresas multinacionais. Esse é o governo Bolsonaro. Então, por o Estado ser mínimo para a classe trabalhadora, é que nós chegamos a esse número lamentável de 170 mil óbitos de brasileiros e brasileiras que perderam a sua vida pela Covid-19, pela irresponsabilidade e pela ação criminosa do governo Bolsonaro, que não move uma palha para conter o avanço da Covid-19. Pelo contrário, ele fica propagando o seu negacionismo à ciência. Bolsonaro é um genocida,